Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos para mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Vamos ver aqui o diodo termoiônico. O que acontece? Em 1880, nosso amigo Edison apresentou o efeito Edison, ao qual um filamento incandescente emitia elétrons que eram colhidos por uma placa dentro de uma ampola, dentro de uma lâmpada. Muito bem. Isso aí ficou durante 20 anos, um pouco mais como curiosidade, até que em 1904 John A. Fleming pensou em fazer o quê? Montar um esquema desse aqui, já que ele sabia que ao aquecer o filamento circulava uma corrente vinda do positivo de uma fonte. O que ele pensou? E se eu inverter a fonte? Quando ele inverteu a fonte, ele descobriu que os elétrons não circulavam no sentido contrário. Os elétrons iam apenas do filamento para a placa, e não da placa para o filamento. E John A. Fleming acabou de descobrir uma maneira de fazer retificação, de transformar corrente alternada em corrente contínua. Nasceu aí o diodo termoiônico. O que acontece? Olha aqui, inverti a fonte, o filamento está aceso, não há corrente, não há emissão de elétrons deste elemento aqui para o filamento, só no sentido contrário. Então eu só tenho elétrons sendo emitidos do filamento para este elemento aqui. Então aqui eu tenho corrente. Inverto a fonte, não há circulação de corrente. Feito aí, já se tornou uma coisa interessante e útil. Eu transformo a corrente alternada em corrente contínua. Eu posso pegar a corrente alternada, que é distribuída pela concessionária, e transformar em corrente contínua para um uso no circuito. Aí começou-se a se dar nome aos elementos. Então, o filamento, continuou como filamento, o elemento que colhia elétrons aqui dentro, que recebia elétrons, foi chamado de anodo ou placa, E para que não se necessitasse de um filamento muito robusto, que tivesse muito desgaste com a emissão de elétrons, foi providenciado um catodo, uma placa aqui, que uma vez aquecida iria emitir elétrons no lugar do filamento. Então, quando eu tenho um diodo somente com filamento e placa, eu tenho um diodo de aquecimento direto, ou um catodo de aquecimento direto. Na verdade, o catodo é o próprio filamento. Quando eu tenho um elemento aqui que é aquecido pelo filamento e emite elétrons, eu tenho um catodo de aquecimento indireto. Ok? Então foi assim que nasceu o diodo, que foi uma das bases da eletrônica moderna, lá em 1904. Na próxima aula, vamos ver o triodo termoiônico. Vamos ver como é que estas invenções começaram a ser úteis para se amplificar sinais. Se você quiser ver a aula completa de válvulas, esse link aqui está na descrição do vídeo. Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.